Olá, meus queridos, graça e paz para os irmãos que estão nos ouvindo. Mais uma mensagem no nosso canal Manancial de Vida. Quero vos convidar você que continue nos seguindo aí, continue nos olhando, nos observando a palavra de Deus através dos nossos vídeos de mensagem. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, bate no sininho para ser notificado com novas mensagens de vídeo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos, que Deus te dê aí também um novo ano 2022, que neste ano 2022 você possa ser aí abençoado pelas potentes mãos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim o texto: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Louvado seja Deus. Meus queridos amados, é de conhecimento de nós todos esse texto bíblico, onde nos ensina que Deus criou Adão e depois criou Eva. E é engraçado, queridos irmãos, que quando Deus cria Adão e Eva, já começa agora a proporcionar a eles algumas ordens, algumas regras de perigo. E o Senhor já mostrando alguns obstáculos para eles, que eles não poderiam passar aí a linha vermelha, né? Ensinando algumas regras. É como Deus colocando uma linha vermelha que eles não poderiam ultrapassar. A linha vermelha seria então diante deles e de uma árvore, onde Deus disse: Adão, quando você comer dessa árvore, você morre. E esta lei também é para sua esposa, então vocês não podem participar. E é engraçado que Deus então passa essa lei e deixa ele num arbítrio. Eles poderiam fazer o que ele quisesse, mas se fazesse, morreria, correto? Então Deus deixou eles à vontade. Deus criou Adão e Eva. Adão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança, santificação, separação, santificação. O homem era santo diante de Deus e separado do pecado. Diante de Adão e Eva existia algo chamado auréola de luz. A santidade estava sobre a vida de Adão e Eva. Porém, sendo assim, eles não conheciam pecado. Somente ouviu falar: quando você comer desse fruto, você morre. Mas, queridos irmãos, dentro do homem existe algo chamado alma, e a alma tem um prosseguimento de curiosidade, tem um prosseguimento também de emoção, tristeza, tem um momento de angústia, então tudo é fruto da alma. Deixa eu correr para os irmãos. Se eu trago para os irmãos aqui nosso tema, a queda do homem. Então, dentro desta, eu tenho aí 5 passos na vida de Adão e Eva, algo que eles não poderiam participar. Por quê? Veja bem, a Eva se aproximou daquela árvore e ouviu uma voz dizendo: Eva, deixe de ser boba, sinta-se curiosa e participe deste fruto. Ela disse: mas quem está falando? Sou eu. Deus, Satanás, usando uma serpente para que enganasse Eva. Eva então pega do fruto, come. A princípio não sentiu mal nenhum, porque estava normal, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o primeiro passo foi uma ignorância de Eva. Ela se ignorou as leis de Deus, as regras de Deus. Ela se ignorou e participou. E começou a se sentir diferente, distante de Deus. Sendo assim, ela correu e deu a Adão. Veja bem, Adão, quando viu aquele fato ocorrido, sentiu um pouco nervoso talvez, mas do outro lado curioso. Mas Deus falou que
nós iríamos morrer. Não, Adão, a cobra falou para mim que se nós comermos desse fruto, nós conhecemos os mistérios de Deus, seremos semelhantes a Ele. Puxa, nós teremos o mesmo conhecimento. Deus não quer que nós tenhamos sabedoria, mas participa. Eu participei e não deu nada. Aí Adão, então, observou aquilo, né, e achou que era igual. E veja bem, o primeiro passo na vida de Adão foi que ele viu o fruto na mão de Eva. Quando ele viu o fruto, ele não achou que era muita coisa. O primeiro passo da sua morte foi que ele viu o fruto. Jesus disse, quando seus olhos te escandalizar, arranca e joga fora. Melhor que entre um só no céu do que com os dois no inferno. Ou seja, não é que arrancar os olhos com o alicate, não. É virar a face para o pecado. É desviar-se do pecado. Não permanecer no pecado. Ah, mas eu pequei. Lembra que você tem um advogado, você pode ser justificado também e novamente ser perdoado. Mas quando os seus olhos estiverem olhando para alguma coisa que desfaz a vontade de Deus, vira a face, sai fora, sai de diante do pecado, não continue pecando, vira a sua face. E foi uma lei do próprio Cristo, com seus olhos pecaram. Você arranca ele de lá, não fica olhando para aquilo, vai para outro lugar. Segundo ponto na vida de Adão, ele cobiçou o fruto. Esta é a importância da perca espiritual, a cobiça. A Bíblia nos ensina que nós não podemos cobiçar as coisas alheias. Nós não temos esse direito de cobiça. Sim, existe uma cobiça que nós participamos, são coisas boas, se é que nós podemos dizer assim, mas tem cobiças que nos levam a uma perca, a morte espiritual, leva a uma consequência muito grande, leva nós a estar diante do juiz, ou perder para sempre ou ganhar para sempre. Mas o segundo ponto de Adão foi cobiçar. Quando ele cobiçou, ele começou então a se engravidar daquela cobiça, começou a gerar uma vontade na sua vida para ele continuar participando, porque veja o ponto 3, ele pegou o fruto, né? Quando ele cobiçou, ele pegou o fruto na sua mão. A Bíblia continua dizendo, Jesus, se a sua mão te escandalizar, corta ela, ou seja, não é para pegar um facão e cortar, mas tira a sua mão daquelas coisas contaminosas. Não permita que a sua mão fique lá, mas tira a sua mão dessas coisas. Vire para outro lugar. O quarto ponto que nós vemos aqui, ele comeu o fruto. Ele viu, cobiçou, pegou o fruto e depois comeu. Paulo disse que há manjares que são para o ventre, mas não ventre para os manjares. Tem coisas que nós não podemos comer, porque se nós comermos, contaminamos a nós mesmos, né? Algumas pessoas dizem o que contamina é o que entra, que é o que sai, né? É o que sai da boca, mas o que entra não. Mas tem coisas que quando entra, contamina. Porque Paulo diz que tem coisas que é para manjares, mas tem coisas que não é para, do manjares para o corpo. Tem coisas que nós não podemos participar, porque se torna aí uma consequência muito grande, nós podemos ser levados pelas autoridades. Quando ele comeu, ele começou a sentir estranho, mas depois que comeu, fazer o quê? Então existem coisas que nós não podemos comer. Nós podemos ver de tudo, mas vamos reter o que é bom. Se nós permanecer dentro da palavra de Deus, examinando as Escrituras e olhando com clareza as Escrituras, nós vamos conseguir manter o nosso padrão de cristão espiritual. Tem coisas que nós não podemos participar, mas tem coisas que podemos. E a quinta
que nós vemos aí, ele morreu espiritualmente. Esse é o perigo, a morte espiritualmente. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles perderam a comunhão com o Senhor e passou a ter uma segunda fase na sua vida acerca de morte espiritual, morte material. A morte espiritual, ele se afastou-se de Deus. Ele ficou com vergonha de Deus, escondeu de Deus. Adão e Eva morreram na comunhão. Começou a viver uma vida de tristeza, de angústia, uma vida apertada, uma vida de vergonha. Adão e Eva, eles perderam aquela comunhão. Perdendo a comunhão, não conseguia mais fazer culto. Não fazia mais, ao contrário, ouvia a voz de Deus e corria a esconder. Escondia-se de Deus. Eles achavam que se escondia, mas Deus é onisciente, sabe aonde que o homem está, sabe aonde que o homem está. Então Deus disse: Adão, onde está? Deus chama Adão. Estou aqui, fazendo o quê? Estou escondido. Por quê? Estou com vergonha. Por quê? Comi do fruto. Tá vendo? Então ele começou a ficar com vergonha e morreu espiritualmente. E a segunda fase iria morrer agora materialmente. Entrou a morte no mundo. Paulo disse em Romanos 6:23, porque o salário do pecado, ou seja, porque as consequências do pecado é a morte. Isto é um salário. Comeu, terá que morrer. Porque Mateus 25:35 disse: a minha palavra não passa, ela cumpre. Então, quando Adão comeu do fruto, morreu duas vezes, espiritual e materialmente. Materialmente, morte hoje. Nós teremos que morrer. E foi passada uma lei, de um tempo para cá, que até 70 anos era permissiva de Deus. Passou disso é cansaço e fadiga. O homem pode viver até 120, 110 anos. Mas passou de 70, a Bíblia fala que é fadiga, é cansaço. Já não aguenta mais nada. Só manter a tua vida para a eternidade. Por quê? Por causa do pecado. Por causa que eles transgrediu, pecando diante de Deus. Pecou e morreu. Então existiam essas duas fases, a morte espiritual, a morte material. Porque se eles tivessem uma desobediência, lembrasse nas regras, nas normas da lei de Deus, eles não tinham pecado. Mas pelo homem entrou o pecado no mundo e pelo homem entrou a vida, que é Jesus de Nazaré. No livro de João 10:10, porque o ladrão veio senão roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida com abundância. Mateus, ou João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então hoje, para nós termos vida espiritual e vida eterna, nós temos que aceitar Jesus Cristo. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus, pedir perdão ao Senhor, para que Ele possa escrever o nosso nome no livro da vida e possa ser lembrado no arrebatamento da igreja. Para que nós tenhamos vida hoje, nós temos que aceitar Jesus. Mateus 11:28, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos livrarei. Então Jesus, Ele é a porta, Mateus 7:13, que nós temos que entrar por ela. Jesus é a única porta, a única salvação. Adão entrou o pecado e a morte, mas Jesus entrou a vida e vida eterna. Nós temos que aceitar Jesus hoje. Vamos aceitar Jesus, vamos mudar a nossa vida e vamos nos esperar o arrebatamento da igreja para morar no céu com Jesus em João 14, verso 3 em diante. Que Deus te abençoe, Deus te guarde em o nome de Jesus. Fique conosco nos nossos vídeos. Manancial de Vida, você que é o nosso inscrito, Deus abençoe, você que não é inscrito, bate no sininho, se inscreva aí para ser notificado com novas mensagens de vídeos, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.